Quem está feliz com Jesus, diga amém. Só os que vieram, diga amém bem forte. Queridos, deixa eu primeiro falar alguma coisa aqui. Às vezes o irmão me vê sentado, às vezes na hora do louvor, é porque o meu joelho ele cobra por hora em pé. Então eu tenho que ficar sentado quando eu vim pregar, porque senão eu saio mais cedo. Hoje que eu estava na dúvida se eu ia dar conta de subir ali aquela escada. Na verdade, o futebol, Wallace, está perdendo um grande atleta para o joelho, viu? Mas é o Cristiano Ronaldo, não é eu não, tá, querido? Amados, vamos abrir a Bíblia. A gente vai ter muita coisa da Bíblia. Hoje eu vou tentar passar com vocês muito rápido uma revelação de que Deus tem me dado nesse momento e que eu acho que a igreja precisa estar atento no que está acontecendo hoje no mundo, aqui no Brasil. E nós precisamos ter os olhos muito abertos, muito atentos. Porque a Bíblia diz que o diabo, como um leão, ele ronda, ele está ao lado, esperando o descuido da igreja, da noiva do Senhor. Então, uma palavra de exortação, mas que você vai poder levar para sua casa hoje, Dia das Mães, não é verdade? Parabéns a todas as mães que estão aqui, as mães que estão em casa assistindo. É o meu primeiro Dia das Mães, que eu não posso dar um telefonema para ela e dizer: mãe, parabéns, hoje é o primeiro, hoje eu estou aprendendo a passar esse dia sem a minha mãezinha. Mas, queridos, sempre no Dia das Mães, reúne a família, né? E quando reúne a família, todos os assuntos vêm à tona. E aí começa a se falar de tanta coisa, com certeza vai falar da pandemia, vai falar da conjuntura política do país, vocês vão falar de tanto assunto. A pergunta é como você, como membro da igreja do Senhor Jesus, o que você posiciona e como você se posiciona diante de alguns temas que estão aí muito atuais em nosso meio. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Mateus, capítulo 22, verso 15. Coloque sua Bíblia, hoje você vai manusear bem a Bíblia. Hoje nós vamos correr para te liberar para o almoço do Dia das Mães, mas antes você vai mexer muito na Bíblia. Então fique com ela pronto aí. Todo mundo achou? Diga amém. Metade ainda não achou, né, querido? Evangelho de Mateus, querido, olha. Mateus, Marcos, Lucas, João, né? Lá no início do Novo Testamento. Queria dar um abraço ao pastor Anderson que está lá, pastora Beth, Camila. Dizer, pastor, que a água de coco o senhor encomendou já chegou aqui, viu, querido? Todo mundo achou? Vamos ler a partir do verso 15, diz assim: então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra, e enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensina o caminho de Deus segundo a verdade, sem te importares com o que quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram dinheiro. E ele lhe disse: de quem é essa efígie? Esta inscrição? Disse-lhe eles: de César. Então ele lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Amém? Feche seus olhos aí. Pai, nessa hora nós nos colocamos na tua total disposição, Senhor, para falar somente aquilo que vem da tua palavra, da tua revelação. Não queremos sair nem para a direita nem para a esquerda. Quebra todo o sofisma, amarra toda a condenação do inferno, toda a cilada do diabo que queira distorcer qualquer coisa da tua palavra, mas que ela seja para edificar a tua casa, para crescimento dos teus filhos, para crescimento da tua palavra de salvação. Amém? Queridos, além de Dia das Mães, hoje é dia de pedir perdão, e aí eu quero te dar um testemunho.
essa semana eu consegui vencer um perdão assim que estava comigo há alguns dias. Há um tempo atrás, a gente tem uma cachorrinha, quem já foi lá em casa, minhas filhas, uma cachorrinha pretinha, gorda que só ela quase rola, ela não anda. E a minha filha andando com ela no condomínio, a vizinha veio e passou com o carro em cima dela. Mas ela era tão gorda que ela acabou não morrendo, ela bolou debaixo do carro. E o vizinho não deu sequer socorro para o animal. E aí lá em casa, três mulheres chorando com a cadela nos braços, né? E foi um escândalo lá em casa. A Milena já fugiu logo no quarto, as outras crianças chorando, mas a gente foi atrás de quem tinha feito aquilo, e tinha sido meu vizinho. E eu fui lá com ele, tão chateado, e disse: você não prestou nem socorro ao animal, você deveria ter feito isso. E a gente ali teve uma conversa muito dura sobre isso. Eu levei a cadelinha para o hospital, ela foi tratada, voltou. Passado algum tempo eu comecei a orar. Eu tenho um lugar na minha casa que eu gosto de orar. Engraçado que esse lugar que eu oro é o fundo que dá de frente para a casa desse vizinho. E toda vez que eu ia orar, Deus dizia: pede perdão para ele. Meu irmão, polícia, pede perdão para ele. E eu disse: Senhor, eu vou pedir, o Senhor vai dar uma oportunidade de eu pedir perdão. E várias vezes eu ia e encontrava lá o vizinho, e eu me desviava do vizinho. Um dia desses eu fui no restaurante com a Milena. Quem estava na mesa do lado? O vizinho. Aí eu disse: Senhor, você tem me apertado. Essa semana, eleição do condomínio, eu fui para lá, me chamaram para organizar. Quando eu chego lá, quem é o primeiro eleitor que chega? O vizinho. E aí eu disse: Senhor, chegou minha hora. Vizinho, lembra de mim? Lembro. Eu quero te pedir perdão. Quero te pedir perdão porque aquele dia eu fui na tua casa, eu estava nervoso, eu estava chateado. E eu sei que ele é um homem duro. Ele olhou para mim e disse: não se preocupa, vizinho, eu não guardo mágoa. Eu disse: não, mas não é mágoa que eu estou falando de perdão, eu quero que você me perdoe. E ele disse: não, eu te perdoo. Querido, eu não sei nem o resultado da eleição do condomínio, mas eu saí tão renovado daquele dia. Como é bom pedir perdão, querido. Não guarda isso não, pede perdão mesmo, você fica muito mais leve. Querido, essa palavra aqui de Mateus, ela está em Marcos, Mateus e Lucas, só não está no Evangelho de João. É uma passagem tão importante, tão marcante, que os três evangelistas marcam isso nessa passagem, que Jesus está vivendo um problema pessoal, um problema de cidadão, um problema de Deus homem. Quem está fazendo o curso aqui com o pastor Giovanni, sabe da característica que a gente tem estudado da personalidade humana de Jesus e da personalidade divina de Jesus. Agora Jesus está sendo colocado de frente de uma questão totalmente humana, totalmente de um cidadão, de um civil, de uma pessoa que tem as obrigações que ele deve ser cumprida. E aí alguém vem diante de Jesus e pergunta: é lícito pagar ou não os impostos a César? Primeiro eu quero que você vá comigo muito rápido lá em 1 João, só para a gente substanciar o que a gente está falando. E aí você precisa entender isso. Jesus é nosso exemplo, sim ou não? Ou é o nosso padrão? O que você acha? Exemplo para nós é o seu líder de célula, é o seu pastor. Jesus é o nosso padrão, que não tem falha, nem para a direita, nem para a esquerda. Se você seguir aos passos de Jesus, você vai ser o varão perfeito. O que nós temos que buscar é caminhar e andar e reagir e conduzir como Jesus conduziu. Lá em 1 João capítulo 5, verso 20, e aí muita gente tem dificuldade de entender esse Jesus humano. As pessoas muitas vezes acham que Jesus passou tudo por aqui porque ele era Deus, ele estava acima de todas as coisas. E a Bíblia garante que ele era homem como nós, com todas as dores e sentimentos e obrigações que tinha um homem.
mas ele também era Deus. Ele era filho de Deus. Olha o que diz João lá. 5, 1 João, carta de João, 5, verso 20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e ele nos deu entendimento, diga amém, para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo, é o verdadeiro Deus e a vida eterna, amém? Mas olha o que diz o 21 aí, queridos. Filhinhos, quem é filho de Deus aí? Levanta a mão. Então é para você essa palavra. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém, querido? Então João está falando duas coisas aqui: que Deus é o Filho de Deus, e Ele que dá o verdadeiro entendimento, porque Ele foi homem como nós, mas Ele também era Deus como Filho de Deus. E João encerra dizendo: cuidado com os ídolos, querido. Muito cuidado com aquilo que você tem colocado como ídolo na sua vida. Eu, participando dessa vida política, eu participo de vários grupos políticos, igrejas, grupos religiosos. Eu tenho ficado assoberbado de como os irmãos, como todo mundo tem se envolvido nesse momento político. E ele, às vezes, que mandava tanta mensagem de Deus, agora já não manda mais. Agora é só mensagem política, é só se posicionando, condenando A, B, C. Agora já não tem mais prazer em evangelizar, em falar das coisas do reino. Ele está mais preocupado em falar das coisas da terra, e fazendo de homens verdadeiros ídolos. Que João diz: cuidado, meus filhos, cuidado com os ídolos. O seu ídolo é só um, o seu padrão é só um. Quem é? Jesus. Esse sim é o padrão perfeito para você. Ele é que merece a sua atenção, Ele é que merece toda a oração, todo o louvor, toda a súplica tem que ser derramada diante de Jesus. Agora quero voltar lá para Mateus, quando Jesus está passando por aquela situação humana. Os herodianos eram discípulos de Herodes, que era o rei vassalo que dominava a região de Israel, imposto pelo primeiro imperador de Roma, Otávio Augusto. Você entendeu um pouquinho da história? Roma era reinada pelos senadores, e aí os generais tomam conta. O primeiro general que mais cresce, que mais faz avançar a Roma, chama Otávio Augusto. E é quando Otávio Augusto reinava como imperador de Roma que Jesus nasceu. E Herodes, agora um homem dali de Israel, de perto da região de Israel, muçulmano, casado com uma judia, é colocada como representante do rei Otávio Augusto. E aquele povo dali, Jesus, a Bíblia está falando que esses herodianos ligados a Herodes vão até Jesus fazer-lhe uma pergunta. E eles começam assim: Jesus, tu és um homem que só fala a verdade, tu és um homem que só fala de Deus, tu és um homem isso e aquilo, inchando o ego de Jesus. Você já ouviu isso? Hein, pastora Bar? Pastora Bar, quando a senhora ora, eu sinto a presença de Deus. Quando a senhora ora e prega, eu me arrepio todo, porque a senhora e começa a mexer com o ego de Jesus. E quando eles tentam inchar o ego de Jesus, logo depois vem a cilada do inferno. Perguntam a Jesus: é lícito pagar a César o que é de César? É lícito pagar imposto? É lícito pagar para César, que tem subjugado a toda a Israel à escravidão, tem levado os poucos recursos daqui, tem levado escravos, tem chicoteado, tem prendido, tem matado os judeus? É lícito Jesus pagar imposto para esse cara? Certamente ele achava que Jesus era como nós, que iam pensar nas soluções passageiras, consertar as coisas ao nosso derredor.
Mas Jesus não estava olhando em consertar o mundo, presta atenção, isso é uma palavra rema. Jesus não veio consertar o mundo, Jesus veio salvar o mundo. Jesus veio salvar o mundo. E quando aqueles herodianos vieram, Jesus diz: hipócritas, imbecis, o meu ego vai morrer na cruz. Se isso é de César, dá para César, porque eu vim falar das coisas lá do alto. Porque o que está aqui vai passar, mas lá do alto é a eternidade. Querido, tem muita gente olhando para as coisas daqui, focando em imediatismo, querendo consertar o mundo, ajeitar o Brasil, o país, a cidade, o estado. Querido, nós, a igreja de Deus, a noiva de Cristo, está olhando para a eternidade, não está olhando para as coisas daqui. Vamos dar a César o que é de César. Nós estamos ligados nas coisas de Deus, amém? Para você entender isso, eu já falei isso aqui uma vez. Quando Roma vinha dominando tudo, e chega agora no Oriente Médio, e bate as portas de Israel, quando eles dizem: ou vocês se rendem, ou entramos e matamos tudo. Ou vocês se entregam, ou vocês serão escravizados, matam os homens, escravizam as mulheres. E aí Israel se rende ao poder de Roma, entrega-se ao poder de Roma. Agora Roma entra em Israel. A partir de agora, o povo tinha que adorar os deuses que Roma adorava. A partir de agora, o povo tinha que dar todas as suas riquezas para Roma. A partir de agora, a cultura que ia ser implantada em Israel era a cultura romana. Os esportes eram esportes romanos. Jesus nasce no meio disso. Mas mas a história nos conta que Roma se rendeu. Num dos únicos lugares do mundo, Roma se rendeu à fé dos judeus. Porque toda vez que eles queriam impor adoração aos deuses romanos, os judeus preferiam morrer na mão de leão, preferiam morrer chicoteado pela espada do que adorar outro Deus. Ele não se rendia, porque ele estava ligado às coisas lá do alto. E aí Herodes tem uma participação importante nisso, porque Herodes vai até Otávio Augusto e negocia e diz: é melhor que deixemos esse povo com a fé deles e fiquemos apenas com as riquezas deles, tiremos o que eles têm. E aí Otávio Augusto aceita para não matar mais judeu, porque já tinha matado tantos. E agora Roma domina Israel, mas aceita o seu Deus. Aquele judeu poderia adorar o seu Deus. É nesse clima que Jesus nasce. Um povo que adorava um Deus vivo, um Deus de Abraão, um Deus de Isaac, um Deus de Jacó. Mas um povo subjugado a quase que escravidão por Roma. Engraçado de você ver isso é que você, examinando o Evangelho, você não vê uma palavra de Jesus, não vê uma palavra de Jesus condenando Herodes. Você não vê Jesus perder um sermão dele para falar mal de Roma. Você não vê Jesus gastar tempo em oração, pedindo para que Roma fosse abolida daquele lugar que era um lugar santo, e ele sabia disso. Você não vê Jesus voltado para essas coisas terrenas. Jesus estava falando sempre das coisas lá do céu, aonde eu vou preparar moradas. É lá que importa, querida. Se Jesus é o meu padrão, por que que eu tenho que ficar fora do padrão de Jesus Cristo? Eu tenho visto tantos líderes fazer pregação, envolver a igreja, chamar a igreja para movimentos para isso ou para aquilo. Jesus não chamou a igreja para fazer uma revolução. Jesus chamou a igreja para a adoração, para a vida eterna. E é importante você entender algumas coisas que a gente vai viver a partir de agora.
Eu queria que você fosse comigo lá no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, capítulo 2, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Essa semana, um amigo meu que deve estar nos assistindo, me convidou para fazer parte de um grupo de discussão na internet sobre a cosmopolita discussão entre a religião e a política. Banca com vários pastores de todo lugar do Brasil. Eu disse: Senhor, me dá uma palavra para isso. Isso não é coisa que a igreja foi chamada para estar discutindo. Parece que perdemos a graça em pregar o evangelho, em pregar a salvação, em pregar os milagres de Deus. Estamos nos preocupando com as coisas de César. E não é para isso que Jesus te chamou, querido, te tirou do pecado. Jesus não te chamou do pecado para vir você para cá, para fazer você apenas um cara bom, um revolucionário. Jesus chamou aqui para você ser santo, para adorar, para ter um adorador, um justo, alguém que possa estar falando do amor de Jesus, independente da situação que esteja o mundo. Amém? Querido, você sabe das 7 igrejas? Todo mundo sabe, já leu o Apocalipse das 7 igrejas? Quais são? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. É comum entre todos os estudiosos da Bíblia que essas igrejas são representado o tempo da igreja atual. As 2 primeiras igrejas, elas estão relacionadas às igrejas primitivas, do século I até o século III. E aí essas igrejas eram as igrejas perseguidas, eram as igrejas que eram massacradas, onde Nero e Herodes e todos os herdeiros deles perseguiram, porque começou a crescer o evangelho de Cristo, as curas, o milagre, e agora cristão era queimado vivo, colocado no poste, era jogado, despedaçado. E sabe como é que os crentes iam? Louvando a Deus. Eles iam louvando a Deus, para ser espedaçado pelo leão, pelas onças, pelas espadas. Eles iam adorando a Deus. E quanto mais eles matavam um cristão, mais cristão nascia em toda parte do mundo. Olha o que a Bíblia vai dizer aqui, que João tem a revelação lá das 2 igrejas, 2 primeiras igrejas, de Éfeso e Esmirna. Eu queria ler para você rapidinho, Apocalipse 2, verso 2 e 3. Ele vai falar da igreja do primeiro século, a igreja de Éfeso. Diz assim: eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova o que dizem ser apóstolos, e não são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes, e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes. Amém? Essa era a igreja do primeiro século, sendo perseguida, sendo batida, sendo esmagada, mas ela não se cansava de pregar o evangelho, porque eles entendiam: se eu morrer para Cristo, e aí Apocalipse vai garantir, eu tenho garantida a vida eterna. Quem morrer pregando e defendendo o nome de Cristo, meu irmão, você tem garantia. Você não vai passar nem lá para o tribunal lá na frente. É garantido. E era essa a fé da primeira igreja. A segunda igreja, a igreja de Esmirna. Olha aqui no capítulo 2, verso 10. Diz assim: nada temas das coisas que hás de passar. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Olha o que diz a Bíblia: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Amém, querido? Quem está capaz de morrer por Jesus aqui verdadeiramente, levanta a mão aí, querido. Essa era a igreja perseguida, que Jesus está dizendo para ele assim: eu tenho visto a tua luta, e te digo mais, o diabo vai aumentar a luta, mas fica firme, porque até na morte eu te darei
a coroa da vida. Eu fico tremendo. Que igreja, querido. Que igreja. Hoje você está aqui, ar-condicionado, veio de carro, daqui a pouco o Dia das Mães, regalado. Naquele tempo não tinha isso, querido. Vivia naquela cidade deserta, vivia pelos montes, vivia nas cavernas, com fome, com sede, e ameaçado de morte o tempo todo, e o evangelho só crescendo, só crescendo. Hoje nós temos tudo, e deixamos de pregar o evangelho para se preocupar com outras coisas de César. Agora a Bíblia, a história nos conta que no ano de 340, um imperador chamado Constantino se converteu. Teve lá um sonho, tem toda uma história, mas agora ele se autodeclara cristão. A igreja ficou em festa. Quem estava escondido disse: graças a Deus, agora eu não vou ser mais perseguido. Quem estava a ser jogado para os leões, já na boca dos leões, disse: glória a Deus, o Senhor me livrou da boca dos leões, porque o imperador se converteu. Que festa! É muito comum a gente ver isso nas igrejas. O cara está num mundão aí porque tem alguma fama, alguns milhões de seguidores. Se aceita Jesus no domingo, quarta-feira ele já está dando entrevista, gravando testemunho. Não sabe nem as palavras da salvação. Porque a gente quer divulgar, a gente quer fazer propaganda. A gente não sabe a consequência, mas eu quero mostrar que a minha igreja está crescendo, que a palavra do meu pastor é tremenda, e fulano se converteu. Querido, Paulo sai 3 anos. Pai, 3 anos, quando ele se converte ele quer pregar, prega uma vez, tiram Paulo, e depois disso ele passa 3 anos fora, estudando, entendendo e ouvindo a Deus, para depois voltar e pregar. É preciso entender isso, querido. Quando esse cara Constantino se converte, agora nasce uma nova igreja, uma igreja forte. A igreja começa a crescer. Sabe por quê, querido? As pessoas não entravam na igreja porque queriam Jesus, entravam na igreja porque queriam ser da igreja do imperador. Queria ser da igreja do imperador que mandava em tudo. Eu agora quero ser amigo do rei, eu não quero seguir a Jesus. E a igreja começou a encher, e veio estrutura de todos os lados, e agora criou-se uma doutrina, criou-se uma direção, alguém comandava em cima, alguém em direção nas regiões, e começou a organizar uma igreja que inchava, mas sem qualidade. Pessoas que estavam muito mais importando para as coisas de César do que para as coisas do alto. E aí começou o que parecia uma bênção, Constantino se converter. Foi uma das grandes ciladas do diabo contra a igreja. Se a igreja talvez tivesse crescido como ela cresceu no primeiro e no segundo século, seria uma igreja muito mais madura, muito mais aberta para o evangelho, do que essa igreja que tem tudo, essa igreja que se esbalda, engorda, tem preguiça de orar, de jejuar, de pregar o evangelho. Olha o que vai falar, João vai falar sobre essa igreja que conheceu Constantino, que nós chamamos igreja de Pérgamo, está lá no capítulo 2 de Apocalipse. Eu queria que você acompanhasse, porque é importante, talvez até de você conversar na hora do almoço com a sua família. Olha o verso 12, o que diz. Eu vou pegar Apocalipse, deixa eu ver qual versículo, para a gente não perder tempo. De 13 a 16, 12, de 13 a 16. Olha o que diz aí. Leia aí, querido, comigo. Eu sei as tuas obras, a igreja de Pérgamo. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de quem? Quem está lendo aí? Onde está o trono de quem? Satanás. Vou ler de novo. Eu sei as tuas obras e onde habitas, o que é onde está o trono de Satanás. E percebe essa igreja: retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Igreja de César, igreja de Constantino, igreja que crescia na aparência política do rei. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá o que segue
Essa palavra tem um título, esse título eu chamaria a doutrina de Balaão. Olha o que Jesus revela a João aqui. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá o que segue a doutrina de Balaão, a qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para comer-se do sacrifício da idolatria e se prostituísse. Assim também tens também o que segue a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Olha aqui para mim, querido. Deus revela a João exatamente a clareza daquela igreja que tinha e seguia a doutrina de Balaão. O que é a doutrina de Balaão, irmão? Esse cara foi um falso profeta. Você pode acompanhar em Números, lá 22 em diante. Era um falso profeta, um profeta de revelações, que é chamado pelo rei que estava com medo do povo de Israel, e ele agora chama Balaão para que Balaão profetize sobre o povo de Israel que vinha marchando do Egito. E eles então ficam com medo, e agora manda buscar Balaão, e Deus diz a Balaão: não vá. E eles voltam a insistir com Balaão e oferecem dinheiro. Balaão acaba indo. Tem a história da mula, e aí o anjo se põe diante da mula, e Balaão bate na mula, a mula vê, ela acaba falando com Balaão, mas de qualquer forma Balaão segue. E agora Balaão tem a missão de pregar e profetizar contra o povo de Deus, mas a Bíblia diz que Deus não deixa Balaão fazer isso. Toda vez que ele abre a boca para profetizar contra, toda vez que ele abre a boca para condenar o povo de Deus, ele fala a bênção do povo de Deus. Ele fala a verdade, porque disse: eu não posso amaldiçoar esse povo do Deus Santo. Amém, querido? Você é de Deus Santo, do Deus Santo? Quem é de Deus aqui que pode dizer assim: não tem Balaão que possa me amaldiçoar, querido? Agora Balaão volta diante do rei e diz: eu não posso. E o rei diz: o que é que eu posso fazer? Aí entra a doutrina de Balaão. Ele diz assim: vem cá, eu não posso profetizar, mas chama as jovens, chama as mulheres do teu povo, manda as mulheres se infiltrar no meio do povo de Israel, faz com que ela ganhe o coração dos jovens de lá. E à medida que eles foram se envolvendo, vão casando, e vocês vão introduzindo devagarzinho os santos e deuses de vocês dentro do povo de Israel. Querido, o diabo tem usado dessa sutileza no dia de hoje. Tem tirado o tempo da gente que podia estar orando e falando e pregando o evangelho, para estar envolvido em coisas de César, julgando, condenando e avaliando as pessoas. E esse não é o evangelho de Cristo. Isso é uma cilada do diabo, do Balaão, que está querendo tirar você do centro da vontade de Deus e levar você para uma falsa vontade, que é cilada para esfriar a igreja, para gerar divisão na igreja, para gerar contenda. Há irmão que não fala com o irmão porque o irmão é de A e o outro é de B. O irmão que não vai na casa do irmão porque o irmão fala disso, o outro fala daquilo. Irmão, concerne para nós falar apenas do Senhor Jesus. Eu quero orar para que Herodes seja abençoado. Eu quero orar para que Otávio Augusto seja abençoado. Eu quero que ele seja abençoado, mas a minha palavra é de salvação. A minha palavra é viver no reino de Jesus Cristo. Eu quero gastar meu tempo falando do evangelho e do amor de Cristo. E para encerrar essa palavra, eu quero te levar a uma revelação que Pedro teve na cidade de Jope. Vocês sabem que ele estava lá orando, e estava em cima de uma casa, jejuando, já era na hora do almoço, né? Está chegando a hora do almoço. E a Bíblia diz que desceu um lençol, e nesse lençol havia todo tipo de animais silvestres que judeu não come. E o Senhor revelava, dizia para Pedro assim: Pedro, você come isso? O que Pedro disse? Não, Senhor, tu sabes que eu não como isso. Tu sabes que eu sou santo. Tu sabes que eu não posso. Sabe o que Jesus disse para Pedro naquela hora?
Pedro, quem és tu para amaldiçoar o que eu criei? Quem és tu, Pedro? Querido, quem foi que criou todo o ser da terra que existe hoje, que respira? Quem foi que criou? Quem és tu para querer amaldiçoar o que Deus criou, querido? Eu fico imaginando esse lençol, pastor Abá, descendo com todo tipo de político que você odeia. Lá vem, com barba, sem barba, de qualquer jeito. E Deus dizendo para você assim: leva para tua casa, ora, intercede por ele, abençoa a vida dele. Você dizer: não, Senhor, Jesus está dizendo para você nessa manhã: quem é você para amaldiçoar o que Deus criou? Querido, na nossa boca tem que sair bênção, querido. Na nossa boca só tem que sair bênção. Tiago fala como uma boca pode sair fogo e pode sair água, pode sair o que do bem e do mal. Na nossa boca só tem que sair bênção. Eu quero abençoar César, eu quero abençoar Herodes, eu quero que eles prosperem, eu quero que eles vá bem, porque o meu caminho não é o caminho de César, o meu caminho é o caminho de Deus. Quando Pedro chega na cidade de Cesareia, sabe o que é Cesareia? Era a cidade onde viviam os romanos. Lá no meio tem uma arena, lá onde os judeus eram mortos, era lá onde Herodes morava. Cristão não passava nem perto. Mas 3 homens vão atrás de Pedro depois dessa revelação e diz: Pedro, Cornélio está te chamando na Cesareia. Pedro disse, eu imagino Pedro no coração dele: eu ver um romano na cidade de Cesareia, depois que Jesus morrer, eu vou perder a cabeça. Mas Pedro teve a revelação que Deus disse: mesmo o pessoal de Cesareia, Pedro, mesmo o pessoal romano, eu amo a todos eles. Vai na casa de Cornélio e pregue, porque o Espírito Santo já está lá e todos vão se converter a Jesus. Querido, essa é uma palavra para desarmar seu coração. Essa é uma palavra para você não ficar atento nas coisas pequenas que Balaão está colocando no nosso meio, para nos distrair, para nos esfriar, para trazer o pecado sobre a igreja, divisão sobre a igreja, divisão entre os irmãos. A nossa palavra é olhar e dizer: Jesus, eu quero a Ti, Senhor, todos os dias da minha vida. Eu não quero saber o que cai os 10.000 da direita, 1.000 à esquerda. Eu não quero saber, eu quero olhar para Cristo, eu quero olhar para a cruz. É para lá que eu quero olhar. Eu quero fazer contigo uma última leitura. Se você tiver em Mateus ainda, para encerrar, eu quero que você entenda como Mateus tem essa revelação. Mateus, se eu não me engano, é 7. Mateus 7, verso 1. Que essa palavra esteja nos seus dias, no seu coração, como tem estado no meu nesses últimos dias. Capítulo 7 de Mateus, verso 1 diz assim: preste bem atenção, querido. Não julgueis, diga julgueis. Diga não julgueis, para que não sejais julgado, porque com juízo que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Porque repara, tu no arqueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho. Querido, cristão, para de julgar. Para de julgar. Para de julgar teu pastor, teu líder. Para de julgar, querido. Tem um cisco no teu olho, tem uma trave no teu olho. Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando uma trave no teu. Hipócrita. Olha, o mesmo hipócrita que está lá na frente. Agora aparece Jesus dizendo de novo, aquele mesmo que tentava tirar Jesus da visão do dinheiro a César. Agora Jesus está chamando de hipócrita de novo. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. E olha esse finalzinho aqui do verso 6. Não deis aos cães as coisas santas. Diga santa. Não dei aos cães as coisas santas. Não deitei aos porcos as vossas pérolas. Não deitei aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem
pisar as pérolas e voltando vos despedaça. Então presta atenção, que a palavra está nos dizendo, que você está tentando consertar o mundo, ajeitar com cor A, B, C ou D, apertando lá de você jogar pérolas aos porcos, porque você não vai mudar nada e não vai salvar ninguém para Jesus. Nosso reino é o reino de Deus, é lá em cima. O nosso coração é do evangelho, é pregar e converter e trazer pessoas para o evangelho. Fazer coisas voltadas para essa luta é jogar pérolas aos porcos. Mas olha o que diz aqui em Mateus no finalzinho: para que os porcos não pisem o que você jogou fora, o seu amor, o seu tempo, a sua oração, tudo que você deixou de fazer para estar fazendo coisas que não agradam a Deus. Eles vão pisar essas pérolas, mas o pior, depois de pisar, isso tudo vai voltar contra você e vai te despedaçar, vai te destruir. Se você jogar pérolas aos porcos, se você gastar o seu tempo fazendo o que não é do reino, que lá de cima você está jogando pérolas aos porcos, querido. Fica de pé, eu quero orar com você essa manhã. Amado, eu talvez seja o que tem um coração mais tranquilo para falar isso. Você pode ter suas preferências, né? Não tem, todo mundo tem seus defeitos. O pastor aqui é remista, né, querido? Outro é pai sandu. Você pode ter suas preferências, você tem que cumprir as suas obrigações, você tem que trabalhar, você tem que pagar imposto, mas o seu coração está no reino, na igreja santa e imaculada do Senhor Jesus Cristo. Seu coração tem que estar livre para adorar a Deus. E se você brigou com alguém por causa do postão de César, de gostar de A de B, hoje é um dia de pedir perdão, de ligar para a pessoa que você está dissidente e dizer: querido, eu quero te dizer que eu amo, que eu estou orando para que todos os Césares sejam abençoados nesse dia de hoje. Fecha seus olhos, eu quero orar por você nessa manhã. Deus, nós te louvamos por tudo, Senhor. Sabemos, meu Deus, que Balaão tem tentado em todas as formas entrar na igreja. Tem tentado infiltrar divisão entre os irmãos. Tem enganado, Senhor, em alguns pontos e locais a igreja, para tentar desviar a atenção da função única e exclusiva da igreja aqui na terra, que é pregar a tua palavra, é que é levar a salvação, Senhor. Meu Deus, revela a ti a tua vontade sobre nós, para que a gente possa entender, Senhor, que o nosso tempo é um tempo curto e que a seara está branca e que nós precisamos focar o evangelho, queremos pregar o evangelho, não importa quem é César, não importa se é Herodes, se é Otávio, o nosso Senhor é Jesus Cristo, o Salvador. Pai, nessa manhã abençoa teus filhos, visita a família, abençoa as mães, abençoa, Senhor, tudo que eles vão fazer essa semana, que seja uma semana abençoada, e o tempo, Senhor, que eles tinham gastando falando de Herodes, agora eles vão gastar para falar de Jesus. Ó, Senhor, muito obrigado, eu te amo. Abençoa, Senhor, o pastor Anderson lá nos Estados Unidos, a Camila, a pastora Beth, abençoa todas as mães. Essa semana vai ser uma semana de milagre, vai ser uma semana de bênção, vai ser uma semana de vitória, em nome do Senhor Jesus. Quem está feliz, diga amém. Dê uma salva de palmas para Jesus.